Shalom, pessoal! Você já parou para pensar que o objeto mais poderoso e misterioso do Antigo Testamento não era permanente, mas uma tenda que podia ser desmontada e carregada? Isso mesmo! Hoje vamos desvendar os segredos do tabernáculo, essa estrutura fascinante que escondia simbolismos tão profundos que até hoje muitos estudiosos ainda descobrem novas camadas de significado. E atenção! No meio deste vídeo, vou revelar um detalhe sobre o Santo dos Santos que vai mudar completamente sua compreensão sobre a presença de Deus. Antes de mergulharmos nesse tema fascinante, se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento perfeito. Estamos explorando os tesouros escondidos da Bíblia que raramente são ensinados nas igrejas. Ative o sininho para não perder nenhuma revelação. Imagine a cena. O povo de Israel acabou de sair do Egito, atravessou o Mar Vermelho e agora está no deserto do Sinai. É nesse momento que Deus chama Moisés ao monte e começa a revelar algo extraordinário. O projeto detalhado de uma estrutura que seria o ponto de encontro entre o divino e o humano. Uma estrutura tão precisa que cada medida, cada material e cada cor tinha um propósito específico. O nome tabernáculo vem da palavra hebraica Mishkan, que significa habitação ou morada. Este não era apenas um templo qualquer. Era literalmente o local onde a presença de Deus habitava entre seu povo. Pense nisso. O Criador do universo escolhendo habitar em uma tenda no meio do deserto. Mas por quê? A resposta vai te surpreender quando chegarmos lá. Vamos começar explorando a estrutura física do tabernáculo. O complexo inteiro era cercado por uma grande cerca, ou pátio retangular, com aproximadamente 50 metros de comprimento por 25 metros de largura. Esta cerca era feita de cortinas de linho branco sustentadas por colunas de bronze. Alguns estudiosos acreditam que esta brancura representava a pureza necessária para se aproximar de Deus. E você percebeu? As colunas eram de bronze, não de ouro. Há um simbolismo poderoso nisso que poucos percebem. Dentro desse pátio, a primeira coisa que uma pessoa encontraria era o altar do holocausto. Uma estrutura impressionante onde os sacrifícios eram oferecidos. Você consegue imaginar o impacto sensorial? O cheiro do incenso misturado com o dos sacrifícios, o som dos animais, dos cânticos dos sacerdotes. Era uma experiência completamente imersiva, nada como nossos cultos modernos e silenciosos. Entre o altar e a entrada do tabernáculo propriamente dito, havia a pia de bronze, onde os sacerdotes se lavavam antes de entrar no lugar santo. E aqui está uma curiosidade que poucos conhecem. Êxodo 38:8 diz que esta pia foi feita dos espelhos de bronze das mulheres. Isso mesmo, as mulheres doaram seus espelhos para a construção dessa pia sagrada. E tem um significado profundo nisso que vou explicar daqui a pouco. O tabernáculo em si era uma estrutura retangular dividida em duas partes, o lugar santo e o santo dos santos. O lugar santo tinha aproximadamente 10 metros de comprimento por 5 metros de largura. Já o Santo dos Santos era um cubo perfeito de 5,55 metros. O simbolismo desses números não é coincidência. A matemática divina esconde segredos que os antigos entendiam perfeitamente. Agora, vamos entrar no lugar santo. Imagine a cena. Você é um sacerdote, acaba de se lavar na pia de bronze, afasta a cortina bordada com querubins e entra em um espaço iluminado apenas pela luz dourada do candelabro de 7 braços. Este ambiente é completamente diferente do mundo exterior. As paredes são cobertas de ouro e 3 objetos sagrados ocupam o espaço. À sua esquerda está o menorá, o candelabro de ouro maciço com 7 braços. Feito de um único bloco de ouro puro de aproximadamente 34 quilos, era decorado com flores de amêndoa esculpidas. Você sabia que muitos estudiosos acreditam que ele representava a árvore da vida?
e outros veem nele uma representação dos 7 Espíritos de Deus, mencionados em Apocalipse. A luz nunca se apagava, simbolizando a presença contínua de Deus entre seu povo. À sua direita está a mesa dos pães da proposição. Nela ficavam constantemente 12 pães, representando as 12 tribos de Israel. Estes pães eram trocados todo sábado e apenas os sacerdotes podiam comê-los. Um detalhe fascinante: segundo o Talmud, esses pães permaneciam frescos durante toda a semana. Um milagre constante que poucos conhecem. E bem à sua frente, próximo ao véu que separa o lugar santo dos santos, está o altar do incenso, todo feito de acácia e revestido de ouro puro. Aqui, 2 vezes ao dia, os sacerdotes ofereciam incenso especial, cuja fórmula era tão sagrada que era proibido reproduzi-la para uso pessoal. O aroma desse incenso simbolizava as orações subindo até Deus. Pense nisso. Cada vez que você ora, é como se estivesse oferecendo esse incenso sagrado. Mas há um mistério sobre esse altar que poucos percebem. Por que ele estava posicionado tão perto do véu, quase na fronteira com o Santo dos Santos? Existe uma razão simbólica poderosa que conecta o incenso com o que estava além do véu, e vou revelá-la em breve. Agora, falando do véu, esta não era uma simples cortina. Era uma peça impressionante de arte têxtil, tecida com fios azuis, púrpura, carmesim e linho fino bordada com figuras de querubins. Tinha aproximadamente 18 centímetros de espessura. Alguns rabinos antigos dizem que era tão resistente que nem mesmo 2 pares de bois puxando em direções opostas conseguiriam rasgá-lo. E ainda assim, no momento da crucificação de Jesus, este véu se rasgou de cima a baixo, um simbolismo que mudaria para sempre a forma como nos aproximamos de Deus. Além desse véu estava o Santo dos Santos, o lugar mais sagrado e misterioso de toda a estrutura. Um espaço perfeitamente cúbico, onde apenas o sumo sacerdote podia entrar, e somente uma vez por ano, no dia da expiação. O que torna isso ainda mais extraordinário é que quando ele entrava, precisava levar um sino amarrado em sua veste e uma corda em seu tornozelo. Sabe por quê? Se ele morresse na presença direta de Deus por alguma impureza, os outros sacerdotes poderiam puxá-lo para fora sem entrar naquele espaço sagrado. Dentro do Santo dos Santos havia apenas um objeto, a Arca da Aliança. Coberta de ouro por dentro e por fora, tinha sobre ela o propiciatório, a tampa de ouro puro com 2 querubins de ouro maciço nas extremidades, cujas asas se encontravam no centro, formando como que um trono. Era ali, entre os querubins, que a glória de Deus, a Shequina, se manifestava visivelmente. Dentro da arca estavam 3 itens de imenso valor simbólico: as tábuas da lei que Moisés recebeu no Sinai, um vaso com maná e a vara de Arão que floresceu. Cada um destes objetos conta uma história poderosa sobre a relação entre Deus e seu povo. Mas agora chegou o momento de revelar aquele detalhe sobre o Santo dos Santos que prometi no início. Você já se perguntou por que Deus escolheu manifestar sua presença em um espaço tão pequeno e escuro? O Santo dos Santos não tinha janelas nem iluminação artificial. A única luz que já esteve ali era a própria glória de Deus. Os rabinos antigos ensinam que quando o sumo sacerdote entrava naquele espaço uma vez por ano, ele não via escuridão, mas uma luz sobrenatural que emanava do próprio Deus. Uma luz tão intensa que era como olhar diretamente para o sol. E aqui está algo que vai te surpreender. Pesquisadores modernos, estudando textos antigos, descobriram que a palavra hebraica para glória, kavod, também carrega o sentido de peso ou substância. Isso sugere que a presença de Deus no Santo dos Santos não era apenas uma luz, mas uma manifestação física tão densa e real
que podia ser percebida como tendo peso. Imagine estar na presença de algo tão santo que até o ar parece diferente. Falando em materiais, você notou como há uma progressão de materiais no tabernáculo? No pátio externo, predomina o bronze. No lugar santo, a prata. E no Santo dos Santos, o ouro. Isso não é coincidência. É uma representação visual da jornada espiritual. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais preciosos se tornam os elementos ao nosso redor. É como se os materiais contassem uma história sobre santificação e purificação. E aqui está outra revelação fascinante. As dimensões do tabernáculo e seus objetos seguem proporções matemáticas precisas que se repetem na natureza e até no corpo humano. A chamada proporção áurea, ou número de ouro, aproximadamente 1618, aparece nas medidas do tabernáculo. Isso é absolutamente surpreendente, considerando que estes conhecimentos matemáticos só seriam formalizados muito tempo depois pelos gregos. Agora, deixe-me explicar o simbolismo da pia de bronze, feita com espelhos das mulheres que mencionei antes. Na antiguidade, os espelhos não eram de vidro, mas de bronze polido. As mulheres doaram seus objetos de vaidade para criar um instrumento de purificação. Há uma profunda lição aqui. Às vezes, precisamos abandonar nossa autoadmiração para nos purificarmos diante de Deus. E mais, os rabinos ensinam que enquanto os sacerdotes se lavavam, podiam ver seu próprio reflexo na água, um lembrete de que a purificação espiritual começa com autoexame. Mas talvez o aspecto mais fascinante do tabernáculo seja como ele prefigura Jesus Cristo em cada detalhe. A entrada única do pátio nos lembra que Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." O altar do sacrifício aponta para sua morte expiatória. A pia de purificação simboliza como ele nos purifica. O pão da proposição reflete suas palavras: "Eu sou o pão da vida." O candelabro nos lembra: "Eu sou a luz do mundo." O incenso representa suas orações intercessórias por nós. E o véu rasgado no momento de sua morte simboliza o acesso direto a Deus que ele nos proporcionou. E tem mais. A própria estrutura do tabernáculo revela algo incrível sobre a encarnação de Jesus. João 1,14 diz literalmente que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas no grego original, a palavra traduzida como habitou é eskenosen, que significa literalmente tabernaculou ou armou sua tenda. João está deliberadamente fazendo uma conexão entre Jesus e o tabernáculo. Assim como Deus habitou entre os israelitas no tabernáculo, Jesus, Deus encarnado, veio habitar entre nós. Agora, vamos falar sobre um dos mistérios mais intrigantes do tabernáculo. As cores. Azul, púrpura, carmesim e branco aparecem repetidamente em todos os tecidos. Por que essas cores específicas? Os estudiosos apontam que o azul representa o céu e a divindade. A púrpura simboliza a realeza. O carmesim representa o sangue e o sacrifício. E o branco simboliza a pureza e justiça. Juntas, estas cores contam a história de um Deus celestial, azul, que é rei, púrpura, que através do sacrifício, carmesim, nos traz pureza, branco. E você sabia que o ouro usado no tabernáculo tinha uma qualidade especial? A Bíblia o chama de ouro puro, ou no original, Zahav Tahor. Arqueólogos descobriram que este termo se referia a ouro de 24 quilates, o mais puro possível. Estima-se que foram usadas aproximadamente 1 tonelada de ouro no tabernáculo, um valor incalculável hoje. O que poucos percebem é que todo o sistema sacrificial do tabernáculo culminava em um único dia, o Yom Kippur, o dia da expiação. Neste dia especial, acontecia algo que não ocorria em nenhum outro momento do ano. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos.
Antes disso, ele passava por um rigoroso ritual de purificação, trocando suas vestes ornamentadas por simples roupas de linho branco. O ritual era meticuloso e cheio de significado. Primeiro, o sumo sacerdote sacrificava um novilho como oferta pelo pecado para si mesmo e sua família. Depois pegava 2 bodes, um seria sacrificado pelos pecados do povo, e o outro, chamado bode expiatório, teria simbolicamente os pecados de Israel transferidos para ele antes de ser enviado ao deserto. Essa prática é a origem da expressão bode expiatório que usamos até hoje. O momento mais dramático acontecia quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com o sangue do sacrifício e o aspergia sobre o propiciatório. É impossível imaginar a tensão deste momento. Todo o povo aguardava do lado de fora, em silêncio absoluto, enquanto o único homem autorizado a entrar na presença direta de Deus realizava este ato de expiação pelos pecados de toda a nação. Uma tradição judaica fascinante conta que amarravam uma corda vermelha na entrada do tabernáculo. Se os rituais fossem aceitos por Deus, essa corda milagrosamente se tornava branca, um sinal visual de que os pecados do povo haviam sido perdoados, ecoando as palavras de Isaías: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. E sabe o que é ainda mais impressionante? O livro do Talmud registra que nos 40 anos antes da destruição do segundo templo, exatamente a partir do tempo de Jesus, essa corda nunca mais ficou branca. É como se Deus estivesse sinalizando: não aceito mais este sistema de sacrifícios temporários, pois o sacrifício definitivo já foi feito. Você já parou para pensar em quem construiu este complexo estrutural no meio do deserto? A Bíblia menciona 2 artesãos principais, Bezalel e Aholiabe. Em Êxodo 31, lemos que Deus os encheu do Espírito de Deus, de habilidade, inteligência e conhecimento em todo tipo de artesanato. É a primeira menção na Bíblia de pessoas sendo especificamente cheias do Espírito Santo. E isso aconteceu para uma obra de arte. Isso nos mostra como Deus valoriza a expressão artística quando dedicada a Ele. Um aspecto fascinante sobre a construção do tabernáculo é que todos participaram. Os ricos doaram ouro e prata. As mulheres habilidosas teceram os tecidos. Os artesãos contribuíram com sua expertise. Era um projeto comunitário em que cada pessoa tinha seu papel. A Bíblia até nos conta que as pessoas deram com tanta generosidade que Moisés teve que pedir que parassem de trazer ofertas. Imagine um líder religioso hoje tendo que dizer: por favor, parem de doar, já temos demais. Outro detalhe que poucos notam: o tabernáculo era completamente portátil. Cada parte podia ser desmontada, carregada e remontada. Quando as tribos acampavam, o tabernáculo ficava sempre no centro, com as 12 tribos posicionadas ao seu redor, formando uma cruz perfeita quando vistas de cima. Coincidência? Dificilmente. É mais um dos padrões proféticos escondidos nesta estrutura divina. E aqui está algo que raramente é ensinado. O tabernáculo não era apenas um lugar de sacrifício, mas também de celebração. 3 vezes por ano, todo homem israelita deveria se apresentar ali para as festas de Páscoa, Pentecostes e tabernáculos. Eram momentos de comunhão, música, dança e banquetes. Deus queria que seu povo associasse sua presença não apenas com temor reverente, mas também com alegria. Falando em música, você sabia que havia uma orquestra e coral permanentes no tabernáculo e posteriormente no templo? O rei Davi organizou 4.000 músicos e 288 cantores para ministrar continuamente. Isso significa que havia adoração 24 horas por dia, 7 dias por semana. O tabernáculo não era um lugar silencioso e austero, estava sempre vivo com o som de adoração.
Durante os 40 anos de peregrinação pelo deserto, o tabernáculo era o centro literal e espiritual do povo de Israel. Quando a nuvem de glória, a manifestação visível da presença de Deus, se movia, o povo desmontava o tabernáculo e seguia. Quando a nuvem parava, eles remontavam a estrutura naquele local. Imagine a logística disso. Milhares de pessoas coordenadas, movendo uma estrutura complexa através do áspero terreno desértico. A responsabilidade de transportar o tabernáculo cabia aos levitas, divididos em 3 famílias com funções específicas. Os filhos de Gerson carregavam os tecidos e cortinas. Os filhos de Merari transportavam as tábuas, pilares e bases. E os filhos de Coate tinham a função mais sagrada: carregar os objetos santos, incluindo a Arca da Aliança. E eles não podiam simplesmente tocar nesses objetos. Usavam varas especiais inseridas em argolas para transportá-los. Um episódio na Bíblia relata que quando um homem chamado Uzá tocou na arca para impedir que ela caísse, ele morreu instantaneamente. Isso mostra o nível de santidade associado a esses objetos. Um aspecto fascinante é como o tabernáculo resistiu às condições extremas do deserto por 40 anos. Pense nisso: tempestades de areia, calor extremo, viagens constantes. E ainda assim, os tecidos não se desgastaram, o ouro não perdeu o brilho, as madeiras não apodreceram. Muitos estudiosos acreditam que havia um elemento sobrenatural na preservação desses materiais, assim como as roupas dos israelitas, que, segundo Deuteronômio 8:4, não se desgastaram durante todos esses anos no deserto. Você já se perguntou o que aconteceu com a Arca da Aliança? Este é um dos maiores mistérios arqueológicos de todos os tempos. A última menção bíblica clara da arca está durante o reinado do rei Josias, por volta de 622 a.C. Depois disso, seu paradeiro se torna incerto. Quando os babilônios destruíram o primeiro templo em 586 a.C., a arca não é listada entre os tesouros saqueados. Isso gerou inúmeras teorias. Alguns acreditam que foi escondida em cavernas sob o monte do templo em Jerusalém. Outros sugerem que foi levada para a Etiópia. A Igreja Ortodoxa etíope afirma possuí-la até hoje em uma capela em Aksum. Há até uma tradição judaica que diz que o profeta Jeremias escondeu a arca em uma caverna no Monte Nebo. E é claro, temos as representações populares, como no filme Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. O que poucos sabem é que os cavaleiros templários, durante as cruzadas, supostamente escavaram extensivamente sob o monte do templo. Documentos históricos sugerem que eles podem ter encontrado algo significativo, embora nunca tenham revelado publicamente o que. E isso alimentou séculos de especulação sobre se eles encontraram a Arca da Aliança. Uma conexão incrível entre o tabernáculo e o Novo Testamento ocorre no Evangelho de Lucas. Quando Maria e José levam o menino Jesus ao templo, que seguia o mesmo padrão do tabernáculo, um homem chamado Simeão o toma nos braços e diz: "Meus olhos já viram a tua salvação." A palavra hebraica para salvação é Yeshua, o próprio nome de Jesus. Simeão estava fazendo um trocadilho espiritual profundo. Ele estava literalmente segurando a salvação em seus braços. Outro paralelo fascinante. No tabernáculo, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano com sangue de animais para expiação temporária. Jesus, nosso sumo sacerdote celestial, conforme Hebreus explica, entrou uma vez por todas no Santo dos Santos celestial. Não com sangue de animais, mas com seu próprio sangue, garantindo redenção eterna. É como se toda a história do tabernáculo fosse um ensaio para esse momento definitivo. E aqui está algo que vai te impressionar. Estudos recentes de textos antigos mostram que os sacerdotes usavam uma técnica especial para matar os animais sacrificiais que minimizava seu sofrimento. Contrário à percepção popular de sacrifícios sangrentos e cruéis,
Os judeus tinham um grande respeito pelos animais e seguiam métodos que hoje seriam considerados humanitários. Isso reflete uma compreensão profunda de que, mesmo na morte sacrificial, há dignidade. A importância do tabernáculo vai muito além de sua função religiosa imediata. Para os antigos hebreus, ele representava nada menos que um modelo do próprio cosmos. Os sábios judaicos ensinavam que o tabernáculo era um microcosmo, uma representação em miniatura da criação divina. O pátio externo simbolizava o mundo material. O lugar santo representava os céus visíveis. E o Santo dos Santos correspondia ao terceiro céu, a dimensão espiritual onde Deus habita. Essa visão é reforçada por uma declaração intrigante em Hebreus 8:5, que diz que os sacerdotes serviam numa cópia e sombra das coisas celestiais, e que Moisés foi advertido: tenha cuidado para fazer tudo conforme o modelo que lhe foi mostrado no monte. Isso sugere que o tabernáculo não foi apenas uma ideia criativa, mas uma representação terrena de realidades celestiais. Os números utilizados nas dimensões do tabernáculo também carregam profundos significados simbólicos. O número 5, que aparece repetidamente nas medidas, simboliza graça na tradição hebraica. 10 representa completude e perfeição divina. Os múltiplos de 7, número da perfeição, aparecem em vários elementos. E o uso extensivo do número 12 reflete as 12 tribos de Israel. Estes não eram números arbitrários. Era matemática sagrada. Um detalhe surpreendente é o valor total dos materiais usados no tabernáculo. Segundo cálculos baseados nos pesos mencionados em Êxodo, foram usados aproximadamente 1 tonelada de ouro, quase 4 toneladas de prata e 2,5 toneladas de bronze. Em valores atuais, apenas o ouro valeria cerca de 60 milhões de dólares. E isso sem contar o valor das pedras preciosas, tecidos finos e madeiras nobres. Quando o período nômade no deserto terminou e os israelitas se estabeleceram em Canaã, o tabernáculo foi instalado em Siló, onde permaneceu por aproximadamente 300 anos. Foi ali que o jovem Samuel ouviu o chamado de Deus e onde Eli serviu como sumo sacerdote. Depois da captura da arca pelos filisteus e sua posterior devolução, o tabernáculo passou por vários locais antes de ser substituído pelo Templo de Salomão. Uma pergunta que poucos fazem: o que aconteceu com os objetos originais do tabernáculo quando Salomão construiu o templo? 1 Reis 8:4 nos diz que trouxeram a arca do Senhor, a tenda do encontro e todos os utensílios sagrados que nela estavam. Isso sugere que os objetos originais foram incorporados ao novo templo, estabelecendo uma continuidade espiritual entre as duas estruturas. E aqui está algo fascinante. Arqueólogos descobriram miniaturas de templos e santuários por todo o Oriente Médio Antigo que seguem padrões semelhantes ao tabernáculo. Isso mostra que o conceito de um santuário com pátio externo, sala intermediária e um santo dos santos era um padrão cultural amplo na região. A diferença crucial é que, enquanto outros santuários continham ídolos, o Santo dos Santos israelita continha um espaço vazio sobre a arca onde a presença invisível de Deus se manifestava. Um aspecto revolucionário do tabernáculo era sua acessibilidade relativa. Em outras culturas antigas, os santuários eram frequentemente acessíveis apenas à elite ou à realeza. Mas no sistema israelita, qualquer pessoa, homem, mulher, rico ou pobre, podia trazer ofertas ao tabernáculo. Havia restrições sobre quem podia entrar em certas áreas, mas o acesso básico à presença divina era democratizado de uma forma sem precedentes no mundo antigo. Para os primeiros cristãos, as conexões entre o tabernáculo e Jesus
eram tão óbvias que formavam a base de sua teologia. O Evangelho de João começa dizendo que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Literalmente, tabernaculou entre nós. Em Apocalipse, João tem uma visão do tabernáculo de Deus, descendo do céu para estar com os homens. A história bíblica começa com Deus caminhando com Adão no jardim e termina com a Nova Jerusalém, onde não há templo, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. É um ciclo completo, da comunhão direta no Éden, passando pela mediação do tabernáculo, até o retorno à comunhão direta na eternidade. Estudos recentes sobre acústica antiga sugerem que o design do tabernáculo e, posteriormente, do templo, criava condições acústicas perfeitas para as músicas e orações. Os tecidos pesados absorviam ecos, enquanto a disposição das colunas e paredes direcionava o som de maneiras específicas. Alguns estudiosos acreditam que os levitas entendiam princípios de acústica que só seriam formalmente descobertos milênios depois. Uma das perguntas mais profundas que podemos fazer é: por que Deus queria um tabernáculo? Em Êxodo 25:8, ele diz a Moisés: "E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles." Note que Deus não diz, para que eles possam me adorar, ou para que eles tenham onde oferecer sacrifícios. O propósito primário era a presença divina entre o povo. Isso revela algo fundamental sobre o coração de Deus. Ele deseja proximidade com sua criação. O design do tabernáculo também nos ensina sobre a natureza paradoxal de Deus. Por um lado, a estrutura expressava a transcendência divina. Deus é santo, separado, diferente de nós. As barreiras, o véu, os rituais de purificação, tudo isso comunica que não podemos simplesmente entrar na presença de Deus em nossos próprios termos. Por outro lado, o fato de Deus escolher habitar em uma tenda no meio do acampamento israelita demonstra sua imanência, sua disposição de estar próximo, acessível, envolvido nas questões humanas. Uma observação fascinante. O verbo hebraico usado para a construção do tabernáculo é o mesmo usado para a criação do mundo em Gênesis 1. Em ambos os casos, o texto diz que o trabalho foi concluído no 7º dia. Isso cria uma conexão deliberada entre a criação do universo e a construção do tabernáculo, sugerindo que este último é uma espécie de nova criação em miniatura. Você já notou que, ao contrário de outras tradições religiosas antigas, não há cadeiras no tabernáculo? Não havia onde os sacerdotes se sentarem durante seu serviço. Isso porque seu trabalho nunca estava realmente concluído. Os sacrifícios tinham que ser oferecidos continuamente. Em contraste, Hebreus 10, 11 e 12 diz: "Todo sacerdote se apresenta dia após dia para realizar seus deveres religiosos. Repetidas vezes oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas quando este sacerdote Jesus ofereceu um sacrifício pelos pecados para sempre, assentou-se à direita de Deus." Jesus se sentou porque seu trabalho estava completo. Um aspecto revolucionário do tabernáculo era sua natureza inclusiva para a época. Embora houvesse divisões entre sacerdotes e leigos, por exemplo, o tabernáculo era fundamentalmente um espaço para toda a comunidade. Mulheres podiam trazer ofertas. Estrangeiros que aceitassem o Deus de Israel podiam participar de certos rituais. Crianças eram incluídas nas celebrações. Isso era radicalmente diferente dos cultos pagãos contemporâneos, que frequentemente eram elitistas ou secretos. Para nós hoje, o tabernáculo oferece lições profundas. Primeiro, ele nos lembra da importância da reverência. Aproximar-se de Deus não é algo casual, mas um encontro com o Santo. Segundo, ele demonstra a centralidade do sacrifício na relação com Deus, algo que encontra seu ápice no sacrifício de Cristo.
Terceiro, ele ilustra como beleza, excelência e criatividade têm lugar na adoração. Deus se importa com a estética do culto. Um detalhe curioso: a mesa dos pães da proposição sempre continha 12 pães frescos, representando as 12 tribos de Israel. Estes pães eram substituídos a cada sábado, e os pães antigos eram comidos pelos sacerdotes em um lugar santo. Segundo a tradição judaica, quando os novos pães eram colocados, os antigos ainda estavam frescos, um milagre que demonstrava a provisão contínua de Deus. Outra lição importante vem da disposição física das tribos ao redor do tabernáculo. Ninguém estava muito longe ou muito perto. Havia uma igualdade fundamental de acesso. Isso nos ensina que, embora tenhamos diferentes funções no corpo de Cristo, todos temos igual valor e igual acesso a Deus através de Jesus. A forma como Deus instruiu Moisés sobre o tabernáculo é significativa. Primeiro, ele descreveu os objetos sagrados internos: a arca, a mesa, o candelabro. Depois, a estrutura que os abrigaria. Isso sugere que o conteúdo, o relacionamento com Deus, é mais importante que o container. É uma lembrança poderosa de que formas e estruturas religiosas devem servir ao propósito da conexão com Deus, e não o contrário. E aqui está algo que você talvez nunca tenha considerado: o sistema sacrificial do tabernáculo, visto de forma holística, não era apenas sobre expiação, mas também sobre celebração e gratidão. Havia ofertas de paz, ofertas de ação de graças e ofertas voluntárias que não eram relacionadas ao pecado, mas expressões de alegria e gratidão. O tabernáculo não era apenas um lugar de solenidade, mas também de celebração comunitária. Vamos falar agora sobre as vestimentas sacerdotais, que eram tão extraordinárias quanto o próprio tabernáculo. O sumo sacerdote usava 8 peças especiais, incluindo o famoso peitoral com 12 pedras preciosas representando as tribos de Israel. Cada pedra era única: rubi, topázio, esmeralda, turquesa, safira, diamante, jacinto, ágata, ametista, berilo, ônix e jaspe. Imagine o impacto visual dessas pedras brilhando contra o ouro do peitoral à luz do candelabro. Sobre os ombros do sumo sacerdote ficavam 2 pedras de ônix com os nomes das 12 tribos gravados, 6 em cada pedra. E na frente de sua mitra ou turbante, uma placa de ouro puro com as palavras "Santidade ao Senhor". O simbolismo é poderoso. Ele carregava os nomes do povo sobre seu coração, no peitoral, e sobre seus ombros, representando amor e força, enquanto seu pensamento era dedicado à santidade de Deus. Uma das peças mais misteriosas do vestuário sacerdotal era o Urim e Tumim, objetos usados para discernir a vontade de Deus em decisões importantes. A Bíblia nunca descreve exatamente o que eram ou como funcionavam. Algumas tradições sugerem que eram pedras que brilhavam de maneira especial. Outros acreditam que eram uma espécie de sistema de sim ou não para responder questões. O fato é que representavam a comunicação direta com Deus em momentos cruciais para a nação. Os arqueólogos têm procurado evidências físicas do tabernáculo por décadas. Em 2013, pesquisadores da Associates for Biblical Research anunciaram ter encontrado em Siló o que acreditam ser vestígios da área onde o tabernáculo esteve instalado por aproximadamente 300 anos. Eles identificaram recortes na rocha que corresponderiam às dimensões mencionadas na Bíblia para o tabernáculo. Se confirmado, seria uma descoberta arqueológica monumental. Outro aspecto fascinante era o incenso sagrado usado no tabernáculo. Êxodo 30 lista seus componentes: estoraque, onixa, gálbano e incenso puro, misturados em proporções iguais, além de sal purificador. Esta fórmula era tão sagrada que era proibido reproduzi-la para uso pessoal, sob pena de exclusão da comunidade.
Químicos modernos que tentaram recriar esta mistura descobriram que ela produz um aroma extremamente distinto e persistente. O que poucos percebem é que o tabernáculo representava uma visão radicalmente diferente do divino comparado às religiões vizinhas. Enquanto os egípcios, cananeus e mesopotâmicos construíam templos permanentes e imponentes com imagens de suas divindades, o Deus de Israel habitava numa tenda móvel e proibia qualquer representação física. Isso comunicava uma teologia revolucionária. Deus não é estático, não pode ser manipulado ou controlado, e transcende qualquer imagem física. As cores do tabernáculo também comunicavam significados profundos. O azul celeste, tekelet, era extraído de um molusco raro e simbolizava a divindade. O púrpura, extremamente caro de produzir, representava a realeza. O carmesim, obtido de um inseto específico, simbolizava o sangue e o sacrifício. O branco do linho fino representava pureza e santidade. Juntas, estas cores contavam uma história teológica completa. O óleo da unção, usado para consagrar tanto o tabernáculo quanto os sacerdotes, tinha uma fórmula específica descrita em Êxodo 30: mirra, canela, cálamo, cássia e azeite de oliva. Assim como o incenso, era proibido reproduzi-lo para uso pessoal. Considere o impacto sensorial do tabernáculo, o brilho do ouro, as cores vibrantes dos tecidos, o aroma do incenso e dos óleos, o som da música e dos sinos nas vestes sacerdotais, o sabor das ofertas partilhadas. Era uma experiência que envolvia todos os sentidos. Uma tradição judaica fascinante diz que quando a nuvem de glória, Shequina, descansava sobre o tabernáculo, ela tomava a forma de uma coluna de fogo à noite e uma nuvem durante o dia, visível de qualquer parte do acampamento israelita. Isso significava que cada israelita, não importa onde estivesse, podia olhar para o centro do acampamento e ver um lembrete tangível da presença de Deus entre eles. O sistema educacional do tabernáculo também era notável. Os levitas não apenas serviam, eles eram encarregados de ensinar a lei ao povo. Isso criou um dos primeiros sistemas de educação religiosa organizada da história, onde o conhecimento não era reservado a uma elite, mas deveria ser transmitido a toda a comunidade. Deuteronômio 31:12 ordenava que o povo se reunisse regularmente para ouvir a leitura da lei. Homens, mulheres, crianças e até estrangeiros residentes. Poucos percebem como a teologia do tabernáculo influenciou profundamente o cristianismo desde seus primórdios. O apóstolo Paulo revolucionou o conceito quando declarou: "Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós." 1 Coríntios 3,16. Esta foi uma mudança teológica sísmica. O lugar da presença de Deus não era mais uma estrutura física externa, mas o próprio corpo do crente. Isso transformou fundamentalmente a compreensão da espiritualidade, de um sistema baseado em um lugar para um baseado em uma pessoa, Jesus Cristo. A transição do tabernáculo para o Templo de Salomão e, eventualmente, para o conceito da Igreja como o Templo do Espírito Santo, revela uma progressão teológica fascinante. O tabernáculo era móvel, acompanhando um povo nômade. O templo era permanente para uma nação estabelecida. E o conceito do Espírito habitando nos crentes transcende completamente as limitações físicas. É uma evolução da presença de Deus com seu povo para a presença de Deus em seu povo. Um aspecto pouco explorado do tabernáculo é seu impacto na arquitetura religiosa ao longo dos séculos. Tanto sinagogas quanto igrejas foram influenciadas por seu design tripartite: átrio externo, espaço intermediário e santuário interior. Muitas catedrais medievais seguem deliberadamente este padrão, com o nártex, entrada, a nave, espaço central, e o altar, santuário. Mesmo hoje, arquitetos religiosos frequentemente incorporam elementos simbólicos derivados do tabernáculo.
Além disso, o layout do tabernáculo também influenciou a liturgia cristã. A progressão do pátio externo para o Santo dos Santos encontra paralelo na estrutura de muitos cultos tradicionais, começando com adoração pública, movendo-se para confissão e purificação, e culminando na comunhão mais íntima com Deus na Eucaristia ou Ceia do Senhor. Um detalhe raramente mencionado é que o tabernáculo não era apenas um lugar de rituais, mas um centro de justiça social. Diversos mandamentos acerca do cuidado com os pobres, viúvas, órfãos e estrangeiros estavam diretamente conectados à vida cultual. Por exemplo, parte dos dízimos e ofertas era destinada aos necessitados, e as festas incluíam provisões específicas para incluir os marginalizados. O culto verdadeiro e a justiça social eram inseparáveis. Uma lição que muitas tradições religiosas redescobrem hoje. Algumas interpretações místicas judaicas veem o tabernáculo como um mapa da alma humana. O pátio externo representa nosso corpo físico. O lugar santo simboliza nossa alma ou mente, e o Santo dos Santos corresponde ao nosso espírito, o núcleo mais profundo de nosso ser, onde encontramos Deus. Esta leitura psicológica sugere que a jornada através do tabernáculo é também uma jornada de autoconhecimento e transformação espiritual. Curiosamente, alguns dos primeiros pais da igreja, como Orígenes e Agostinho, desenvolveram elaborados sistemas alegóricos, interpretando cada detalhe do tabernáculo. Para eles, até o tipo de madeira e os nós nas cordas tinham significados espirituais específicos. Embora muitos teólogos modernos sejam mais cautelosos com tais alegorias, elas mostram a profundidade com que os cristãos primitivos meditavam sobre esses símbolos. Um aspecto fascinante da operação do tabernáculo era sua economia. Como era financiado o culto contínuo? A Bíblia descreve um sistema de dízimos, ofertas voluntárias, primícias e resgate, um imposto por pessoa. Este sistema garantia tanto o sustento dos sacerdotes e levitas, quanto a manutenção da estrutura e dos rituais. Era essencialmente o primeiro sistema de contribuição religiosa documentado da história. Falando em economia, você sabia que alguns estudiosos calcularam o valor do tabernáculo em termos modernos? Considerando apenas os metais preciosos, aproximadamente 1 tonelada de ouro, 4 toneladas de prata e 3 toneladas de bronze, sem contar as pedras preciosas, tecidos finos e trabalho artesanal, o valor ultrapassaria facilmente 100 milhões de dólares hoje. Era um investimento extraordinário para um povo que acabara de sair da escravidão. Um aspecto particularmente profundo do tabernáculo era sua mensagem sobre reconciliação. No centro dos rituais estava o conceito de Kippur, expiação. A restauração do relacionamento entre Deus e os humanos e entre os próprios humanos. O dia da expiação não era apenas para reconciliar indivíduos com Deus, mas para purificar a comunidade inteira. Esta ênfase na reconciliação comunitária oferece insights valiosos para sociedades divididas como as nossas hoje. E aqui está algo que poucos notam. As especificações do tabernáculo incluíam tanto precisão quanto flexibilidade. Enquanto algumas medidas eram extremamente específicas, como as dimensões da arca, outras eram mais gerais. Isso sugere uma tensão criativa entre forma e liberdade, entre tradição e inovação, que permanece um desafio para comunidades de fé até hoje. Como manter a fidelidade à essência da tradição enquanto permitindo adaptações culturais e temporais? Chegamos ao final dessa jornada fascinante pelo tabernáculo, essa estrutura extraordinária que ligava o céu e a terra. Percebemos como cada detalhe, cada fio dourado, cada cortina bordada, cada ritual meticuloso, contava parte de uma história muito maior. O tabernáculo não era apenas um monumento religioso do passado, era uma profecia viva apontando para Jesus Cristo.
O que começou como uma tenda no deserto se transformou no magnífico Templo de Salomão, depois no segundo templo e finalmente encontrou seu cumprimento em Jesus, o verdadeiro tabernáculo de Deus entre os homens. E hoje, através do Espírito Santo, nós mesmos nos tornamos tabernáculos vivos da presença divina. Que conceito revolucionário! Pense nisso. O mesmo Deus que instruiu Moisés a construir um lugar onde pudesse habitar entre seu povo, agora habita em você. Você carrega a presença do Criador do Universo. Seu corpo é mais sagrado que o Santo dos Santos. E assim como o tabernáculo era o centro da vida comunitária de Israel, nossa conexão com Deus deve ser o centro de tudo o que somos e fazemos. O tabernáculo nos ensina lições preciosas e eternas, que a santidade importa, que o pecado tem consequências reais, que a redenção exige sacrifício, que Deus deseja proximidade com seu povo, que beleza e excelência têm lugar na adoração, e que no final é tudo sobre Jesus, o cumprimento perfeito de cada sombra e símbolo do tabernáculo. E agora quero fazer um convite especial a você que acompanhou até aqui. Se este conteúdo tocou seu coração e expandiu sua compreensão das Escrituras, preciso que você faça 3 ações simples que farão toda a diferença. Primeiro, inscreva-se agora no canal. Não apenas passe por este vídeo, torne-se parte da nossa comunidade. Estamos construindo uma família de pessoas apaixonadas por descobrir os tesouros escondidos da Palavra de Deus. Temos uma série inteira sobre os mistérios bíblicos vindo por aí, incluindo vídeos sobre o Templo de Salomão, os festivais bíblicos e os simbolismos proféticos que vão transformar sua compreensão da Bíblia. Segundo, deixe seu like neste vídeo. Este simples gesto ajuda tremendamente a expandir este conteúdo para milhares de outras pessoas que precisam conhecer estas verdades. O algoritmo do YouTube promove vídeos com alto engajamento e seu like pode literalmente ajudar a levar este conhecimento a alguém que está buscando respostas. E terceiro, isto é crucial. Deixe um comentário compartilhando qual parte do tabernáculo mais impactou você ou qual simbolismo você nunca tinha percebido antes. Seus insights não apenas enriquecem nossa comunidade, mas me ajudam a criar conteúdos futuros baseados no que mais toca seu coração. No próximo vídeo, vamos explorar o papel da música e dos salmos na cultura bíblica. Uma jornada fascinante que conectará os cânticos antigos às nossas expressões de adoração contemporâneas. Você não vai querer perder. Lembre-se, assim como o tabernáculo era um testemunho visível da presença de Deus para todos que o viam, nossas vidas também devem ser testemunhos vivos do Deus que habita em nós. Até o próximo vídeo. Que a paz do Senhor esteja com você. Inscreva-se, deixe seu like e comente agora. Juntos, vamos desvendar os mistérios da Palavra de Deus e aprofundar nossa fé. Até a próxima.